Ok? Pontualmente 18 horas, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão, gratidão, gratidão por mais esse momento. E começamos a nossa conversa de hoje, mais uma vez agradecendo a Casa Espírita Maria de Nazaré, nos dando essa oportunidade de participar desse projeto de educação continuada e reforçando, como falo em todas as lives, a minha ideia aqui não é falar sobre doutrina, a doutrina espírita, e reforço que para isso tem gente muito mais habilitada e capacitada que eu para isso. Aqui a nossa ideia, eu como um facilitador no aspecto da apometria, trabalhamos com física quântica, entre tantas outras coisas, e falamos um pouco sobre a espiritualidade propriamente dita. E o tema que nós escolhemos hoje foi um tema assim, bastante, como quase todos que a gente tem conversado, bastante polêmicos. Dentre eles seria a reencarnação propriamente dita. Uma coisa que eu ouço desde há muito tempo, desde que eu era jovem, isso anteontem praticamente, aquela frase tipo assim: quem sou, de onde vim, para onde vou? Num passado não muito distante, isso para mim também ficava bem complicado de entender, de posicionar e de realmente me posicionar nesse contexto, Mas para isso a gente tem que ter uma ideia um pouco mais ampla. O tempo passou, a gente estudou alguma coisa, conheceu algumas coisinhas a mais e a gente foi conseguindo juntar os pontos e agora sim, agora temos uma resposta pelo menos satisfatória do processo que a gente se propõe. Então, primeira coisa que nós temos que ver que nós temos que o planeta Terra como uma grande escola de aprendizado, de treinamento interior para as almas, para os espíritos originados de outras dimensões espirituais que não oferecem essas condições de aprendizado do plano físico, porque os espíritos têm necessidade de descer em planos mais densos na matéria para experiências projetadas e organizadas por experiências por entidades superiores. Então, devemos entender que ninguém literalmente é originário do planeta Terra. Isso já nos é dito na espiritualidade, somos seres espirituais numa experiência material. Seres espirituais que podem provir de outras galáxias, de outras dimensões, como espírito único, e o planeta Terra como uma escola. E é um local escolhido pela parte da espiritualidade para que se tenha experiências que em densidades mais superiores, mais leves, mais sutis, não se tem como ter esse tipo de experiência. Por exemplo, em dimensões superiores não existe o conceito de morte como para nós. Nós, embora espíritas, eu particularmente passando por isso, a gente sabe que vem, sabe o que é, mas você nunca está pronto, você está se preparando, nunca está pronto. Então, por máximo que a gente tenha esse conceito, a morte para a gente sempre é um choque. Sabemos que existe uma vida, a continuidade da vida, que não seria vida após morte, seria vida após vida, mas sempre realmente é um choque para nós. Nessas dimensões superiores não existe esse processo, como a perda, a fome, nível de conflito, que a experiência na matéria vai exigir e proporcionar resultados únicos, pertinentes a esse plano, e o aprendizado é muito intenso e diferente do que eles possam ter em outro tipo de frequência dimensional. Então, aí a coisa vai. Existe uma definição clássica de reencarnação, Então, reencarnação é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo o qual uma porção do ser, nós, não a matéria e o espírito, é capaz de sobreviver à morte. Essa é a definição clássica de reencarnação, que traduzindo, o espírito passou por esse processo encarnatório, utilizou-se dessa matéria e ele sobreviveu? Não, ele voltou para casa, como propriamente dito, E com certeza, nos mundos espirituais também temos lições, porém diferentes das que temos encarnados no plano físico. E aí a pergunta: você tem outras experiências lá? Então, se somos seres espirituais, o pessoal fala: mas não entendo isso. Somos seres espirituais que já estamos em um nível superior. Por que a necessidade de voltarmos a experiências em planos mais densos, experiências dolorosas, conflituosas e de muito sofrimento? A gente para e pensa: realmente, eu já estou num nível
vindo de uma outra dimensão, de galáxias distantes, sempre somando sua experiência, qual seria a real necessidade disso? Essa necessidade sempre fará parte de um plano evolutivo, sem que na Terra o espírito nunca viverá conflitos, se não for nesse plano, pelo menos nesse contexto da galáxia, né? Então, experiências sexuais, relacionamentos afetivos, amorosos, né? De maneira em que é vivenciando nos planos mais densos. Obviamente, nenhum de nós, creio que tenha ciência de como isso ocorre lá, mas aqui com certeza são experiências intensas a nível denso que o espírito lá realmente não passaria por isso, né? Então, carregar um corpo físico material é uma experiência única na experiência cósmica. Vocês lembram, na live anterior nós falamos que o renascimento que ficaria dentro de um escafandro sobre a solidão, e exatamente, carregar um corpo material é uma experiência única, né? Então, nesse momento, nós temos que abrir nossa mente para um entendimento por volta de 8.000 anos atrás. Espíritos em outras dimensões e outros orbes, necessitando de experiência densa, tendo origem em outros planetas, são trazidos ao projeto Terra, através de tecnologias avançadas, transportes interestelares. Então, assim, a Terra é um planeta escolhido, uma escola, e os espíritos provêm dos mais diversos locais, das mais diversas experiências, e eles são trazidos para o projeto Terra, digamos, considerado um local, literalmente uma escola. E aí existe a necessidade de adequação energética para que se possa adentrar num contexto. Por isso é chamado Projeto Terra, né? Então eles são colocados nas cidades astrais específicas, tipo Nosso Lar, né? A gente fala Nosso Lar porque é um filme e o livro que ficou bem mais conhecido, mas com outra função, porque como são de regiões, né, do espaço, galáxias diferentes, há necessidade de um adequamento necessário a nível energético. Ou seja, quando nós vimos para cá, num primeiro momento, nós temos no planeta Terra condições, né, de temperatura e pressão, da qual foi produzido um tipo de corpo para que ele possa se adequar a esse momento. Condições ideais de temperatura e pressão, um processo genético do qual interage o espírito e o corpo para que haja essa experiência, tá? São espíritos com vibrações e estados emocionais diferentes, que são colocados nessas cidades astrais diferentes, para que haja literalmente adequação. Segundo sua frequência, aí sim, são preparados pelo plano astral para um projeto maior, para a descida da matéria. Então, tipo, né? Cada um vem de um local com experiências diferentes. Nós não somos diferentes aqui, né? Se nós nos juntarmos de um modo geral, cada um vem de uma família, cada família vem de uma descendência portuguesa, italiana, francesa, alemã, enfim, com culturas diferentes que vieram. Então, quando nós nos juntamos, embora seres humanos numa proposta de uma espiritualidade, mas nós temos bagagens diferentes. Em decorrência disso, nós temos um potencial energético diferente. E o mesmo ocorre com os espíritos. Eles vêm, nas cidades astrais existe um equilíbrio num nível energético do qual eles possam adentrar aos nossos planetas, tá? Então, um projeto maior para a descida para a matéria, que nós conhecemos também com o nome de Projeto Terra, do qual o nosso Mestre Jesus é o responsável por toda essa bagunça que a gente vê por aqui, né? Tem muito trabalho aí. Então, os corpos biológicos são planejados e preparados, né, de acordo com a sua estrutura vibracional. Por isso, olha só, diferentes raças, né, onde cada região do planeta é escolhida para uma ordem de espíritos. Então, cada região é escolhida para um processo, da maneira em que a coisa processo vibracional, né? Então, essa ordem de ser suas experiências interplanetárias, aí, mediante conflitos intraestruturais. Então, já são orbes colocadas de maneira separada, e essas próprias junção de espíritos, quando são diferentes, já começa a lição de convivência no planeta Terra. Esses espíritos, né, vêm de outras experiências e nosso planeta encarnam para um resgate, aprimoramento das pessoas que irão conviver de uma forma interdependente, interlaçada karmicamente. Como é que seria isso, né? O espírito,
ele realiza a reencarnação conscientemente. Ninguém volta para cá simplesmente por voltar. Ele tem a consciência plena. Aí eu uso bastante, nós que temos uma visão espírita no contexto, uso bastante o contexto do filme Nosso Lar, né? O Ministério da Reencarnação. No filme, embora não muito profundamente, eles nos colocam que tem toda uma preparação para que haja esse processo, né? Então, quando ele tem um processo de reencarnação, é consciente, né? Inclusive seguindo um plano gerado por espíritos superiores, de acordo com as suas limitações. Será mais ou menos auxiliado por espíritos de acordo com o seu conhecimento. Aí vem, é um processo aberto de trajetória pessoal que segue o livre-arbítrio. Então, tipo assim, cada um faz o seu destino segundo suas escolhas, né? Algumas boas, outras não tão boas, mas aí é que nós vamos construindo o nosso caminho, tá? Então, nesse contexto, vai construindo seu equilíbrio de acordo, enfrentando situações e a vida, né, determinando segundo pensamentos e atos. Então, quando nós temos um projeto, e bom seria se nós viéssemos que nem uma bula de remédio, né? O que é, para que serve, como usa, seria maravilhoso. Só que nós não trazemos informações na consciência material. A consciência espiritual preserva, mas nós não trazemos informações na consciência material. Então daí começa a criação desse novo contexto, onde dentro do nosso livre-arbítrio nós temos as consequências dos nossos pensamentos e atos, né? Onde a quantidade de experiências pode acarretar processo e, de alguma forma, sempre alguma coisa se soma. Para um lado bom, outros nem tanto, outros para um lado ruim. Inicia-se aqui, então, nesse momento que nós estamos aqui, o que é conhecido no Oriente como a roda de Sansara, né? Então, ela engloba caminhos diferentes a partir do karma que é criado, onde o sofrimento é inevitável e apenas a iluminação rompe esse risco. Então, a roda de Sansara, por isso que eu digo que a gente tem uma ideia bem geral, né? Os hindus, eles veem esse processo da reencarnação assim: no momento você vem por cima, no outro momento, em decorrência do que você fez, você vem por baixo. E esse processo de encarnação e reencarnação é para ir depurando, ampliando a mente, iluminação e consciência, né? Então, inicia-se a partir da primeira encarnação do planeta, onde mentores superiores vão fazer um planejamento. Começa desde a nossa primeira descida da alma, né? Então, alma nós sabemos que é o nome dado ao espírito quando encarnado. E uma vez que encarnada, se integra a sua família com seus parentes, região geográfica do planeta. Aí começa o problema, né? Já citou família, já tem local, então alguns dados locais privilegiados, outros não, e a coisa já começa a se diferenciar daí, e a partir daí as experiências já começam a surgir, né? Região geográfica. Então, quando isso se posiciona, e começam nas famílias os conflitos inevitáveis, porque seja ideológico, seja de religião, classe social, luta pelo poder, controle e por aí vai. Então isso faz parte grandemente no processo do ego, da passagem do nosso espírito nesse projeto Terra, para que realmente nós vamos aprendendo a como lidar com determinadas coisas e irmos subindo, né? E a história nos conta em todas as suas épocas que esses conflitos sempre existiram, né? Com exceção de se nós estivéssemos no paraíso, no Jardim do Éden, mesmo lá ainda a serpente tentou a Eva, né? Então os conflitos sempre existiram. E nesse momento em que se inicia a roda de Sansara, quando essa alma desce como um produto do meio, né, do local em que ele está vivendo, desenvolve determinadas características, sem nunca levar em conta, como nós dissemos, lembrança anterior. Então, uma vez encarnado, a memória espiritual se mantém e você começa a ter uma memória da matéria propriamente dita. Dependendo da trajetória, né, ela é muito grotesca do passado, pode ser polida ou não. Então essa origem desenvolve sentimentos de ódios, conflitos, frustrações, decepções, que é desenvolvido aqui. Queiramos ou não, o ser humano, ele é controlado por determinados contextos. Atualmente muito a mídia, né, o poder econômico direciona muito a isso. Isso cria entre aqueles que são os controlados o ódio, conflito, frustrações,
e aqueles que estão no poder sempre a ânsia de maior poder com um ego maior, passando por cima de tudo e de todos, simplesmente sem pensar no que está fazendo. Nesse ponto, como parte da lição, quando se está nessa condição realmente muito densa, aí começa o que? A aceitação da maldade, desmando, que começa a se interagir com o ambiente. É aqui que eu vivo, não tem outro jeito. Então essas imposições, desejo de melhorar, então vai sempre gerando conflito. Quem tem a consciência e vai buscar, algumas coisas são impostas e os conflitos começam a vir por aí. E na prática, né, como dissemos, isso se inicia em família. Imagina, né? Qual família é perfeita? Não tem. Família perfeita, no meu ponto de vista, é aquela que se ama e segue os princípios crísticos. Mas se tudo tivesse perfeição, também não haveria evolução. Começa com a família, na sociedade. Quando se encontra um relacionamento sexual, afetivo, constitui a família, tem uma nova família, tem filhos, cria um conceito inevitável de ideologias por todos os aspectos, religião, classe social, pronto, está criado o conflito, está criado o contexto a ser vencido e a partir daí a evolução. Então, essas realizações kármicas, né, pode se tomar, o camarada, por exemplo, pode se tornar um grande empresário. Nesse contexto, se sai bem, e o que ocorre? Ele, como um grande empresário, ele explora os funcionários, ele pode se tornar um político, meu Deus, sem escrúpulos, que corrompe qualquer semelhança, é mera casualidade, né? Sem escrúpulos, corrompe, rouba, mata pelo poder e pelo dinheiro, pode se tornar um falso profeta, enganando o povo em sua boa fé. Também, entre tantos, irão passar nessa balança. Então, isso vai contra os princípios da pureza divina, em que essa alma foi concebida. Então, ela não foi concebida para isso, mas dentro do livre-arbítrio, ela escolhe os caminhos da lição que ela vai ter, né? E a coisa começa a caminhar. Então, ao fim do ciclo no planeta, que chamamos de morrer, né, essa alma volta para o plano astral, onde passa um tempo sendo cuidada, né? Mais uma vez a gente volta lá no contexto do nosso lar. Então o hospital, esse hospital vai cuidar de todos os contextos energéticos, descompensações energéticas, para que pelo menos ele tenha consciência do novo momento e possa ser trabalhado a partir daí. Então ele passa um tempo, né, sendo cuidado, estruturando, recompondo os desvios energéticos conseguidos por uma vida não regrada. Então, se teve saldo positivo, ok, vai desfrutar disso. Se teve saldo negativo, ele vai ter que pagar por aquilo. Não tem jeito, né? O mais ou menos ele tem que acabar no zero. Na espiritualidade não tem saldo negativo, não tem cartão de crédito, ali a soma é exata, né? Então, não, e principalmente não dirigidas por princípios morais e equilibrados. E após essa fase, os mesmos mentores, né, que projetaram a primeira descida dessa alma, uma vez resgatado, reorientam, né, ao observar o momento e acordar nesse momento quando ele está lá para a sua origem espiritual e sobre tudo de bom e de ruim que fez durante sua jornada terrena. Então é aquela história, a gente aqui na Terra existem várias formas de ludibriar uma série de pessoas, uma série de coisas, tentar, mas quando se fala da gente para a gente mesmo, olhando no espelho, olhando para dentro, ninguém consegue mentir para si próprio, e principalmente na espiritualidade. O que você fez, fatalmente, se de bom, vai colher, se de mal, vai pagar e vai resgatar o processo, né? Com tudo isso entendido, quando ele foi resgatado, foi tratado, né, redirecionado, orientado, então será reprogramado uma nova jornada, que nós chamaríamos aí de uma reencarnação, onde tudo que foi feito nesse contexto da experiência fica para trás, não acarretando mais uma vez memórias no corpo espiritual. Então essa experiência que ele teve, ele fica e ele volta sem essa memória também. Essa memória torna-se uma memória, um arquétipo do próprio espírito, né? E toda essa história que ocorre, morre ali. A exploração, a corrupção, o sofrimento bem causado, os amores, conflitos, né, servem sim de planejamento para um novo processo, para uma nova vinda. Então esse planejamento é projetado por grandes mestres, de maneira que as mesmas almas se reencontrem, né, olha só, em situações diferentes, óbvio, para tentar se recompor e resgatar
processos do passado, para uma nova experiência, um novo aprendizado nesse plano físico. Para os indianos, esse nome, a grande roda de samsara, onde alguém, por exemplo, que viveu como um rei, porque lá tem muito aquela história da casta maior, e os Dalits, então, são dois pontos, como um socialismo que quer impor, poucos vivem com muito e muitos vivem com praticamente nada. Porém, alguém que viveu nessa família real, nobre, podendo ter sido um rei, bem dotado de dinheiro, poder e sucesso, resguardando, as devidas proporções, isso ocorre em todos os lugares, Então, não só há ídolos, atores, empresários, políticos, vieram por cima. Foi famoso, sim, rico, poderoso, aí vem a história. Se valeu disso para oprimir, humilhar, abusar nessa encarnação, ele será colocado na parte de baixo da roda. Por isso o nome roda. No momento que você está aqui, você errou, então agora você vai sofrer os efeitos do que você fez, Então, sem fama, sem dinheiro, poder para sentir os efeitos daquilo que ele criou. Os que sofreram, eles só vão para cima da roda, no poder, passando a ser a condição de ação e reação. Isso também é bastante conhecido, Então, controlada por entidades superiores sempre, todo esse contexto é perfeito. Embora esse caos nós percebamos nesse momento, nós que optamos por encarnar nesse momento, passar por todos esses tumultos, para nós é um caos, mas é um caos perfeitamente controlado por aqueles que nos direcionam. Então, entidades superiores mostram que nada é o acaso, literalmente nada é o acaso. Tem até uma entidade me falava uma coisa, eu adoro muito ouvir isso, ele fala: filho, nem sequer uma folha cai sem que por ordem do Pai. Então, literalmente nada é o acaso. Sim, planejado com base em registros e memórias vividas, então experiências anteriores para um novo planejamento, criadas a partir do livre-arbítrio e de escolhas. Mais uma vez, tem todo o processo encarnatório, sem memórias, aí o livre-arbítrio. Então, as escolhas vão nos trazer as consequências, quer seja o karma, quer seja o dharma. Assim, reafirmando, temos a certeza de que a lei divina nunca, garanto para vocês, nunca falha, nunca falhou e nunca vai falhar. Então, eu acho que nos resta aprendermos sempre a utilizar esse livre-arbítrio, porque fatalmente a consequência é nossa mesmo. Não podemos não sentir no momento, estar envolto por paixões, pensamentos, sentimentos, mas fatalmente nós próprios vamos sentir. Ninguém planta arroz e colhe feijão, não tenha dúvida, você vai colher aquilo que plantar. Então, se nós aprendermos que aquilo que nós fizermos é aquilo que nós vamos colher, que nós conhecemos no mundo da espiritualidade como a luz, que na verdade acaba se traduzindo por consciência, porque quem tem consciência tem uma boa escolha no livre-arbítrio. Isso nos compete evoluir, isso só compete única e exclusivamente a nós mesmos, Então, para que aprendamos, pelo menos hoje nesse papo, que eu espero que proponha uma reflexão, que vocês pensem um pouquinho a respeito, e para que façamos as escolhas corretas, na hora do pesar da balança, seguindo sempre princípios cristãos, família, perdão, amor, caridade, princípios que vieram do Pai, Então isso sempre realmente pesa muito nesse contexto. E as próprias palavras do Mestre: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Do amor, acolhimento, carinho, que nos iluminemos a nossa liberdade nesse ciclo de encarnação, para, enquanto espírito terminado, atingindo o nosso ápice, seguirmos a nossa jornada. Obviamente tem muito mais coisas a ser dita, mas é uma pequena pincelada que dá, acho que cabe aqui uma boa reflexão do nosso processo de encarnação e reencarnação. E assim, a gente encerra o nosso papo de hoje, realmente 25 minutos, só para ter uma
parada para a gente pensar um pouquinho. E, como sempre, vamos encerrar com a oração do nosso Mestre. Peço àqueles que possam que se juntem a mim nesse momento. Agradecemos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, Criador no projeto Terra, onipotente, onisciente, onipresente, nossa Mãe Maria, que nos acolhe e nos protege. Pedimos imensamente nesse momento o nosso planeta, em específico em nosso país. Dai a luz, dai discernimento, para que nós continuemos a ser a nossa pátria do Evangelho, do amor a Cristo, nossos mestres e mentores de luz. Agradecemos por esse momento, por estarmos juntos, com saúde e sempre em direção à luz do nosso Pai. Encerramos com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, assim é, e assim para todos sempre será. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a vocês que nos acompanham nessas terças-feiras, nesse projeto maravilhoso. Que tenham uma terça abençoada, uma semana abençoada. Que na próxima terça, na semana que vem, possamos agradecer ao Pai, continuando a ser um país livre, com os braços abertos, acolhidos pelo nosso Mestre Jesus. Uma boa noite a todos, até a próxima semana. Boa noite.